Olá, meu nome é Kebeline Almeida, eu vou te falar bem rapidamente sobre o que é o imperialismo. O imperialismo, no caso, ele teve início em 1870 e teve finalidade ali em 1914, no caso. O imperialismo, no caso, era uma dominação política explorativa, no caso, uma dominação tanto na política quanto na economia, uma dominação social e também no militarismo, né? Onde nós vamos ter ali, no caso, que a gente estava mandando em tudo, né, as potências europeias, onde eles meio que queriam explorar, né, fazer dominação sobre alguns continentes. Entre eles é o continente da África, no continente asiático, o continente americano, né, especificamente ali na parte da América Latina. E justamente com isso nós vamos ter alguma justificativa que eles usavam para poder fazer essa dominação, né, no caso, para poder explorar esses povos. Eles usavam duas justificativas. Qual eram essas duas justificativas? A primeira justificativa é qual eles usavam dizendo sobre o darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social é qual eles pensavam que eles eram mais evoluídos por eles serem europeus, eles eram mais evoluídos do que as outras, sobre outras pessoas, né? Sobre os outros continentes, sobre os outros povos, eles eram mais evoluídos, então eles tinham que ter a obrigação de dominar aqueles povos, assim, ou seja, ensinar para eles como eles deveriam ser. E como consequência disso, nós vamos ter a eugenia. O que é a eugenia? É quando eles achavam que, como eles eram dominantes, a demais população deveria ser igual a eles. Ou seja, nós vamos ter a política do filho bem-nascido, né? No caso, bem-nascido, que é quando eles meio que queriam branquear a população, né? Nós vamos ter esse exemplo aqui no Brasil, né? Quando veio pra cá, que eles queriam branquear a população, tendo, no caso, abusos ali sexuais com escravas, né? Muito ali, tanto mulheres negras quanto mulheres indígenas. E eles queriam branquear a nossa população para poder, que diziam que eles tinham uma teoria que os brancos eram dominantes, no caso em tudo, né? Nós vamos ter isso. E eles usavam essas duas justificativas para poderem meio que dominar, no caso, poderem meio que fazer isso, no caso, sem ser meio que pecado, né? No caso, eles faziam isso pra, tipo, eu posso dominar eles porque eu sou mais evoluído, eu sou branco, então eu tenho mais poder sobre essas pessoas. Bom, nós vamos ter também ali, no caso, os tipos de dominação palestinos, né? Os tipos de dominação. Nós vamos ter o proletariado, que é quando o líder meio que dominava alguma coisa. Nós vamos ter, no caso, colônia, que é quando a metrópole, no caso, dominava, né, algo. A metrópole, ou no caso, o conjunto, né? Nós vamos ter, no caso, por área de influência, quando eles já tinham algum lugar específico que eles queriam dominar. Vamos ter alguns exemplos de algumas partes, no caso do continente asiático ali. E nós vamos ter também, no caso, a dominação econômica de quando eles obrigavam as pessoas a pagar impostos, entre outros, quando algum país tinha dominação deles economicamente. Vamos ter um exemplo aqui também da gente, né? Que a gente ficou por um bom tempo sendo meio que obrigado a pagar impostos e tal, para os europeus, entre outros. E no caso, esses são um pouco das dominações que tinham. Nós vamos ter ali um grande marco, que é o Tratado de Berlim. O que é o Tratado de Berlim? No caso, os europeus, eles podiam ter domínio sobre a rota fluvial da África, né? Eles podiam dominar essa parte. E com isso, nós vamos ter a parte, como posso dizer, a partilha da África, né? Que eles meio que dividiram isso, né? Dividiram a África, ela tinha cultura, ela tinha seus reinos, eles meio que faziam essa partilha, né? E justamente com isso, nós vamos ter o quê? Eles não eram, tipo, uma galerinha de paz, assim. Eles meio que vinham com violência, com militarismo pra cima, pra poder fazer tudo isso, né, no caso. Então, a África sofreu bastante com tudo essa dominação. Nós vamos ter algumas guerras imperialistas. De guerras imperialistas, nós vamos ter a guerra de ópio, vamos ter as guerras dos boeres, né? E vamos ter a guerra dos simpaios. O que é as guerras de ópio? É quando a China estava em confronto, né? Porque eles queriam algo da Europa que tinha lá, que era uma espécie de fruto, não sei dizer muito bem, que liberava uma substância que era viciante. E os chineses se viciaram nisso e acabaram se tornando dependentes, né? Houve esse conflito ali. Vamos ter também a Guerra dos Boeres, que é quando a África, né, teve esse conflito, né, no caso com a Europa. E a Guerra dos Cipais é porque, no caso, eles estavam querendo obrigar, né, os indianos a no caso, se alistarem, né, para servirem a Europa, né, militarmente. E eles não queriam fazer isso porque eles iam ser contra a sua própria nacionalidade. Ou seja, eles pegavam uma pessoa, tipo, né, um indiano, e falavam assim, agora você vai ter que ser contra o seu povo, vai ter que debate a ele. E as pessoas não queriam fazer isso. E houve esse confronto, né, nessa época.
Ou seja, nós vamos ter esses 3 tipos de guerras ali que mais marcaram. É um pouco disso, um pouco sobre o imperialismo. O colonialismo é uma forma de imposição de autoridade sobre uma cultura que pode acontecer de uma forma forçada ou por outros meios, como linguagem e até mesmo a arte. Aconteceram vários tipos de colonialismo durante a história, e o mais diferenciado na antiguidade foi porque eles se preocupavam muito com as terras para estabelecer novos pontos de comércio ou até mesmo impor a tributação. Os povos que são grandes exemplos de colonialismo são os gregos e os romanos. Na Idade Moderna, a Espanha e Portugal são os exemplos. O colonialismo ele gera um resultado de destruição de culturas, como aconteceu com os povos andinos na América. Uma forma bastante popular no colonialismo acontece por interesses capitalistas, que é quando um país explora os recursos naturais de outros para poder crescer economicamente. Os colonizadores eram movidos por arma de fogo, chegando até explorar e aniquilar as populações locais, para se tornarem então os donos das terras descobertas. Mas é sempre bom falar que o colonialismo é uma forma de exploração que em vários momentos acontece de várias maneiras diferentes. A origem da globalização. A origem da globalização remonta ao século XV durante o período mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Posteriormente, no século XVIII, marcou-se por um incremento no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias na África e na Ásia. O europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações comerciais e culturais em níveis precedentes. No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar em lugares mais remotos. Aculturação. A aproximação entre diferentes países do mundo possibilita a aculturação dessas nações. A aculturação consiste em um processo de mudanças ocorridas em uma sociedade por meio de contato com culturas diferentes da sua. Trata-se de um fenômeno de interação social que não necessariamente implica a sobreposição de uma cultura sobre a outra. A união de diferentes nações com o intuito de estabelecer uma relação econômica fortalecida entre si deu a origem à criação de blocos econômicos. Um bloco econômico, para quem não sabe, é um conjunto de países com afinidades culturais e comerciais geograficamente próximas que buscam fortalecer a comercialização entre si. A expansão do capitalismo. A globalização, de certa forma, trouxe um estreitamento na relação comercial de alguns países e isso culminou, no aumento da difusão do capitalismo. Um exemplo disso é o aumento em compras de artigos de tecnologias, como smartphones, computadores e etc., tablets e afins. Algumas teorias estabelecem uma relação direta entre a expansão do capitalismo e a globalização. Vantagens e desvantagens. Entre as vantagens da globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de compreensão espaço-tempo. Quando isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da revolução técnico-científica informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de formas mais rápidas, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Outro aspecto que pode ser considerado positivo da globalização é a redução do preço médio dos produtos. Muitos produtos tornaram-se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo, o que contribui para a diminuição dos custos. Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se há uma nova descoberta no campo da medicina,
realizado em algum país, o restante do mundo todo passa a ter conhecimento dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também dispersam rapidamente, contribuindo para avanços de muitas áreas do saber. A globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como vantagens. Destacam-se nesse ínterim os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por todo o globo, a maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos, a possibilidade de maiores e mais amplos tipos de financiamento de dívidas fiscais, a integração do sistema bancário mundial e entre outros aspectos. Agora nós vamos falar um pouco sobre as desvantagens da globalização. A primeira grande desvantagem do processo de globalização, na visão de seus críticos, é a forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta às outras regiões, tornando-as dependentes economicamente. Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos, conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões mais periferizadas. Então, a globalização, ela também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma com que ela consegue disseminar rapidamente crises econômicas especulativas, né? E por fim, eu queria citar também como desvantagem da globalização a questão ambiental, porque o ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior exploração dos recursos naturais. Políticas. Os fóruns e organismos internacionais se transformaram no palco privilegiado das decisões políticas e econômicas e, por isso, os blocos econômicos tentam dar aos cidadãos participação política, seja através de parlamentos, a fim de que se construa um espaço de discussão mesmo. Globalização no Brasil. Ao longo de sua história, o Brasil quase sempre foi um mercado fechado para os produtos importados, né? No entanto, após a ditadura militar de 1964 a 1985, o mercado nacional foi aberto e a globalização chegou no nosso país. Isso se deu através da implementação do neoliberalismo com o Plano Collor, que promoveram a abertura do mercado nacional e as privatizações de empresas estatais. Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais para reforçar o processo de globalização no país. Olá, me chamo Breno Rodrigues, sou da turma IEL 21A e hoje irei falar um pouco sobre os assuntos de comunicação, globalização econômica, blocos econômicos, globalização cultural e, por fim, globalização no século XX. Em uma forma simplificada, os meios de comunicação constituem ferramentas ou veículos que possibilitam a comunicação entre indivíduos, propiciando a difusão de informações. Vejamos aqui alguns exemplos de meios de comunicação. Os meios de comunicação avançaram muito na última década, graças ao desenvolvimento de nossas tecnologias. A globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Através dele, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. A globalização econômica é um fenômeno que foi aprofundado após a queda do Muro de Berlim,
em 1989. A partir deste momento, deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre países capitalistas e socialistas. Com isso, houve um aumento de fluxo de mercadorias e transações financeiras. Dentro desse contexto, várias associações entre países surgiram, como o Mercosul, a APEC, NAFTA e etc. Bom, os blocos surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização, no qual faz com que as economias do mundo todo se conectem, transformando o planeta em uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis. Ou seja, um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visam a aumentar as trocas comerciais regionais. Para falar um pouco sobre globalização cultural, vamos esclarecer o que é globalização e o que é cultura. Como vimos, esse processo da globalização se intensifica com o desenvolvimento nas tecnologias de comunicação e transporte no pós-guerra mundial. A globalização é um fenômeno caracterizado pela intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais entre os países, onde as constantes inovações tecnológicas nas áreas de transportes e telecomunicações são capazes de diminuir as distâncias e transcender as fronteiras nacionais. Já no século XX, as expansões dos mercados financeiros e das empresas transnacionais correspondeu ao evento mais relevante no que diz respeito à ampliação dos fluxos de capitais e mercadorias no mundo globalizado.